As medidas de combate ao enfrentamento anunciadas pelo governo federal também atingiram diretamente os trabalhadores domésticos de todo o país. Uma das mudanças está no recolhimento do Fundo de Garantia dos meses de abril, maio e junho. Veja na reportagem. De acordo com o governo federal, os prazos para o pagamento do FGTS podem ser prorrogados. Com isso, os empregadores ficam dispensados de fazer o recolhimento no prazo estipulado no E-Social. A medida provisória editada pelo governo federal alterando os prazos do FGTS em abril, maio e junho determina ainda que os empregadores devem manifestar a intenção de adiar o recolhimento no site do E-Social até o dia 7 de cada mês. Se perder o prazo, a data limite para não pagar multas e outras possíveis taxas é o dia 20 de junho. Se o trabalhador doméstico for demitido, o empregador é obrigado a recolher o FGTS. E para dar continuidade ao assunto, eu converso agora pelo Skype com o coordenador do Núcleo de Apoio Contábil e Fiscal do Centro Universitário UDF, Debson Carvalho. Professor, antes de mais nada, muito obrigado pela sua participação conosco aqui na TV Justiça. Me ouve bem? Ouço sim, Cadu. Boa tarde. Professor, antes de mais nada, a gente lida inclusive com conceitos quando fala em direito. O que diz a medida provisória? Quem são os empregadores domésticos, juridicamente falando? Então, Cadu, a publicação da medida provisória 927, ela instituiu diversas regras para a preservação do emprego e da renda dos trabalhadores. Dentre elas, possibilitou ao empregador a suspensão e o parcelamento sem multa e encargos do recolhimento do FGTS das competências dos meses de março, abril e maio, agora de 2020. Em razão dessa medida provisória, Cadu, o módulo web doméstico do E-Social está sendo modificado para absorver as mudanças. Quem são os empregadores domésticos? De acordo com a Lei Complementar 150, são aquelas pessoas ou famílias que contratam serviços de forma contínua, sem finalidade lucrativa, com subordinação onerosa e pessoal para serem prestados no âmbito de suas residências por mais de 2 dias por semana, Cadu. Agora, professor, isso é uma facilitação que está se dando para facilitar, primeiramente, os empregadores, para que os empregados continuem recebendo, mas uma expectativa de recebimento posterior. O que é que dá a garantia desse pagamento a posteriori, professor? Então, Cadu, para o empregador doméstico, o E-Social é o mecanismo para a prestação das informações exigidas pela medida provisória. E isso, Cadu, deve ser feito até o dia 7 de cada mês, limitado ao prazo máximo do dia 20 de junho. Sobre a garantia futura dos depósitos de direito dos empregados domésticos, a Caixa já informou, por meio da circular 897, que foi divulgada no dia 24 de março, que as informações prestadas pelos empregadores constituem declaração e reconhecimento dos créditos delas decorrentes, caracterizando-se, Cadu, confissão de débito e constituem instrumento hábil e suficiente para a cobrança do FGTS junto aos empregadores. Com isso, Cadu, a Caixa, que é o agente operador do FGTS, terá condições de monitorar e acompanhar o cumprimento das obrigações por parte dos empregadores domésticos. Adicionalmente, e aí eu recomendo que se faça isso, o próprio empregado poderá acompanhar no seu extrato mensal a movimentação da conta vinculada do FGTS. Agora, professor Debson, um cenário específico. Caso o trabalhador ele seja demitido justamente no período de suspensão ou no período que a empresa ainda cumpre com as parcelas atrasadas, quem é que arca com essa despesa? Então, Cadu, ocorrendo a rescisão do contrato de trabalho, passa o empregador a estar obrigado ao recolhimento dos valores decorrentes da suspensão temporária prevista na MP 927, bem como os demais valores devidos ao recolhimento rescisório, sem incidência da multa e encargos devidos, caso, é claro, o empregador doméstico tenha efetuado as declarações exigidas pelo governo e efetue os pagamentos dentro do prazo legal estabelecido para a sua realização. O empregador doméstico deverá ficar atento, pois o E-Social gera um DAI, que é o documento de arrecadação do E-Social específico para cada rescisão de contrato. Chamo a atenção que a obrigatoriedade de recolhimento em caso de rescisão contratual aplica-se ainda a eventuais parcelas vincendas do parcelamento equivalente ao empregado desligado relativo às competências dos meses de março, abril e maio
que terão a sua data de vencimento antecipada para o prazo aplicável, Cadu, ao recolhimento previsto nos casos de rescisão contratual. Aí vamos fazer um pequeno tutorial, professor Davidson. Quais os passo a passo para que o empregador doméstico que ele pode fazer para excluir o FGTS exatamente das competências de março, abril e maio? Primeiramente, Cadu, o empregador deverá acessar pela internet a página do E-Social. Depois de fechar a folha de pagamento do mês, deverá clicar no link Acesse a página de edição da guia. Na tabela que será exibida, o empregador irá desmarcar a primeira linha, que é o total apurado, e depois marcar apenas as linhas que contêm o total da contribuição previdenciária segurados e o total da contribuição patronal e o total do IR se houver. Na sequência, deverá clicar no botão Emitir DAI, depois novamente no botão Emitir DAI e confirmar. Em seguida, Cadu, o sistema fará a geração do documento de arrecadação do E-Social sem o valor do FGTS, e isso inclui o depósito do empregado e a indenização compensatória da perda do emprego sem justa causa, em formato PDF, pronto para ser pago pelo empregador doméstico até o dia 7. Professor Davidson, muito obrigado pela sua participação pelo Skype aqui conosco na TV Justiça. Boa tarde. Obrigado, boa tarde a todos.